Olá! Que reflexões nós podemos tirar da luta entre o pugilista, 4 vezes campeão mundial, Popó, versus o campeão do Big Brother, Bambam? Bem, deu o que falar essa luta e mobilizou bastante as redes sociais nesses últimos tempos. É óbvio que para você que gosta de um entretenimento um pouco mais cultural e artístico, esse tipo de entretenimento à la Panis et Circense não tenha chamado muita atenção. Mas, de fato, foi um sucesso absoluto de marketing. Conseguiu-se que várias pessoas que há muito tempo não davam muita bola para boxe ou artes marciais ficassem na madrugada de domingo assistindo essa luta e, ao longo do período de toda a divulgação, ficasse clicando em links de notícias, de comentários e do famoso trash talk entre os dois lutadores para essa luta. Bem, isso é um fenômeno fantástico que a internet vem possibilitando, mas não é de hoje que a capacidade de se comunicar, de promover, de chamar a atenção das pessoas, isso tem um efeito fundamental sobre o comportamento humano, principalmente o comportamento de grupo. Outra coisa que chama muita atenção é que você não precisa ser particularmente bom ou muito bom em alguma coisa para você conseguir ganhar muito dinheiro com ela. E foi o que o Bambam nos mostrou. É óbvio que Bambam, frente ao conhecimento de boxe do nosso tetracampeão Acelino Popó de Freitas, é ínfimo. Mas ainda assim, ele mostrou, pela sua capacidade de comunicação, pelo seu carisma, pela sua capacidade e habilidade de usar as redes sociais, de como você pode movimentar todo o universo de recursos, de dinheiro, de atenção das pessoas com essa iniciativa de lutar boxe. Ora, alguém do nível do boxe, do Bambam, desconhecido, se propusesse uma luta dessa para o Popó, é óbvio que não seria aceita. Então, ele já era uma figura pública, uma subcelebridade, como nós dizemos, mas uma subcelebridade muito habilidosa em chamar a atenção das pessoas. Tá, a gente pode falar porque ele participou de um reality show, porque ele usou anabolizantes e tem um corpo musculoso daquele tamanho. Ok, isso acontece. De qualquer maneira, ele conseguiu de uma maneira muito habilidosa fazer que muitas pessoas prestassem atenção nele e atenção naquele evento que ele estava promovendo, tornando esse evento totalmente lucrativo, como o próprio Popó reconheceu em termos de divulgação, a capacidade do Bambam logo quando ele acabou a luta. A luta foi pífia. Como a maioria das pessoas imaginava, ela durou 30 e poucos segundos e rapidamente Popó ele nocauteou o Bambam. Bem, a gente pode pensar, nossa, que idiota o Bambam, o cara pagou mico, o cara passou vergonha sendo derrotado tão facilmente pelo Popó. Mas aí que vem a grande reflexão. O que estava controlando o comportamento do Bambam? De forma alguma eu acredito que o Bambam tenha pensado em algum momento que ele venceria essa luta, ou que ele daria algum espetáculo do ponto de vista da nobre arte, que ele conseguiria lutar, apenas, ainda que por alguns instantes, no mesmo nível do que o Popó. Na realidade, isso pouco importava para ele. Ele já tinha ganho há muito tempo. Ele ganhou quando ele conseguiu vender todos os ingressos para o evento de saída. Então ele ganhou pelos incontáveis seguidores que ele obteve, das incontáveis curtidas que ele teve, cliques em notícias, em posts. Então ele conseguiu movimentar uma grande gama de atenção, que isso hoje vale muito, mas vale muito dinheiro. Mesmo que ele tenha ficado com fama de bobão, fama de fanfarrão, o palhaço, mas é o palhaço que se deu bem bastante. E aí, é uma coisa que a gente tem que levar para as nossas vidas. Porque a gente pode pensar que o Popó
ele não deveria ter aceitado aquela luta. Ele não deveria ter entrado no trash talk do Bambam. Ele deveria ter tido uma postura quase como um cavaleiro Jedi, né? Como um Obi-Wan Kenobi, um mestre Windu ou o próprio Yoda, e agir com serenidade ao ouvir a provocação. Mas o Popó é humano. E mais, se ele tiver feito intencionalmente, muito esperto da parte dele. Por mais idiota que nos pareça um 4 vezes campeão mundial de boxe ficar socando melancias, bem, isso contribuiu muito para que a luta chamasse mais atenção ainda. E essa é a graça da história, e a gente tem que entender um pouco como é que esse mecanismo funciona, para a gente não ser fruto de manipulação. O que a gente tem que entender, o que estava controlando o comportamento dessas duas pessoas, não era em absoluto mostrar quem era o melhor no boxe. Isso era óbvio, todo mundo sabia, um cara é 4 vezes campeão mundial. O que importava para esses dois competidores era, sim, promover esse evento. Promover a si mesmos, ganhar dinheiro com isso, e não necessariamente isso é um problema. E mais, eu acho que o Arcelino ainda tinha, o Popó, ele ainda tinha um motivo mais nobre, que é divulgar a nobre arte, divulgar o boxe. Desde esse projeto que começou naquela luta dele com o Whindersson Nunes, na qual foi feita uma comunicação muito mais respeitosa entre os dois, inclusive a luta foi muito mais clemente do Popó com o Whindersson, que durou os 10 rounds, mas esse é um esporte que está sendo muito mais praticado hoje em dia em decorrência desse tipo de iniciativa do que era no passado. Então, em termos de consequências práticas do comportamento, ou seja, de se atingir os objetivos do que realmente importa, essa luta foi um absoluto sucesso. E o Bambam, gostemos dele ou não, foi um vencedor. Eu, como muitos, estava louco para que ele fosse de fato nocauteado rapidamente, como ele foi. E nós ganhamos o show que nós queríamos e eles ganharam o que eles queriam também. Mas fica a reflexão. Quando nós pararmos para olhar o que nós desejamos, as causas que assumimos, nosso posicionamento político, nossa agenda em relação à ecologia, nossa agenda em relação a valores sexuais, a valores sociais, nós temos que pensar, gente, no que está influenciando o comportamento das pessoas que nos influenciam. O que motiva aquela pessoa que a gente está assistindo o vídeo dela no YouTube, que a gente está seguindo o Instagram dela, o que motiva o comportamento dela. Que aí a gente vai ter uma clareza muito maior na hora de nos posicionarmos, evitando assim ser uma boa e velha, ou ruim e velha, massa de manobra. É isso aí, moçada. Um grande abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês.